E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero falar com vocês hoje algo sobre a droga, o uso da droga e o rendimento, a qualidade no trabalho. Vamos lá. Existem muitas realidades cruzadas, existem muitas verdades cruzadas e eu encontro ao longo desses 10 anos que eu tô sem uso de álcool e drogas, convivendo em grupos anônimos de 12 passos, comunidades terapêuticas, estudando, né, diversos assuntos, uma série de relação que até faz sentido, porém, ela, no final das contas, não sustenta o seu sentido. Pelo seguinte, é muito comum, eu até fiz um vídeo numa temática parecida, né, que dizia, se eu parar de usar droga eu vou deixar de ser quem eu sou. Até te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito, para conhecer nosso conteúdo. E eu tava estudando, percebendo, conversando com as pessoas, no meu trabalho, enfim, diversas realidades assim que fizeram com que eu lembrasse de mim e encontrasse isso nas pessoas, cada um na sua maneira. E agora eu tô começando a entender que é necessário um nível de esclarecimento, tá? Então eu vou tentar trazer aqui alguns níveis de esclarecimentos para que você então traduza, codifique da sua maneira, e se funcionar para você, beleza, tá bom. O ponto aqui é sempre encontrar uma melhoria de vida, seja com a remoção da droga ou um aspecto de redução, vamos colocar assim. Mas é perigoso o aspecto da redução, porque dependendo da droga, da propriedade viciativa, como eu gosto de dizer, é muito difícil viver uma redução. Em alguns aspectos é tão somente possível encontrar uma melhoria com a remoção, tá? Mas vamos discutir aqui. Primeiro, né, eu vou antes abordar um tema que é a origem, né, desse nível de discussão, de controvérsia, de, enfim, vários prismas, várias faces. O trabalho, né? Hoje nós estamos no mundo digital, hoje nós estamos num mundo totalmente acelerado, falando de capitais, né, de metrópoles, se bem que isso já também existe em locais mais tranquilos, porque a nossa relação de tempo e espaço hoje mudou por causa da internet. Então, assim, a competição, o nível de demanda, de entrega, de resultado, os diferentes níveis de perfis de profissionais, faz com que hoje a praça ela seja altamente exigente e imediata. Então a gente tem até o aspecto do burnout, né, que hoje está em evidência, e são reais traços, né, e são reais níveis de transtornos, são aspectos que afetam a saúde mental de fato. Eu até lembrei aqui da questão da psicossomatização, né, a transferência e conversão de um aspecto psíquico que reflete no corpo. Então, assim, nós hoje estamos vivendo uma realidade patológica, uma enfermidade de assuntos sobre os pensamentos e os sentimentos muito alto, assim, num nível, exagerado mesmo, sabe? Porque a vida tá exagerada. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, hoje a gente vive muita coisa, a gente tem, sabe, globalmente um meio de participar que quase não é normal ao aspecto orgânico, ao aspecto da vida, ao tempo da vida, né? Se a gente parar para pensar,
Porra, pra gente nascer, são 9 meses de gestação. E muitas vezes as construções, os objetivos, os planejamentos e etc., eles também têm um tempo de vida existencial, pessoal, coletivo. E não dá para fazer as coisas de forma imediata. Até cruzando os assuntos. Poxa, hoje em dia nós temos aí criadores de conteúdo, influencer, figuras públicas e etc., que se formaram através de internet. Não estou dizendo que são pessoas desqualificadas, que não tenham conhecimento, que não tenham expertises e tal. Mas muitas vezes uma propagação de sua imagem ou do seu ofício é feito imediatamente pela internet. Quer dizer, a pessoa não sangrou, não chorou, não sorriu, não passou ali por testes, provas, necessidades que fariam com que ela então se forjasse. Não existiu quilometragem para aquilo. Aconteceu, pá, do nada, virou. E isso gera um nível de conflito orgânico, novamente. Isso gera um nível de conflito com a existência, né? E no trabalho não é diferente. E no estudo não é diferente. Então o que nós temos hoje, muito comum, inclusive, antes de falar das drogas, são os fármacos, as questões medicamentosas, né? Os remédios. Nós temos hoje acesso de uma forma, inclusive, quase banalizada, como imediata solução, até mesmo prescrições de estimulantes. Tudo bem, eles podem vir diagnosticados com algumas outras questões e etc. Eu não vou entrar nesse aspecto quando o fato é real, trabalhado de forma séria, trabalhado de forma direita, executado pela pessoa com seriedade, com responsabilidade, é uma coisa. Agora, os jeitinhos para ter um acesso ou um uso abusivo e excessivo de uma substância que vai fazer com que você tenha um rendimento melhor, uma atenção melhor, para que você passe madrugada trabalhando e estudando, vai ter um efeito em algum momento ruim, porque ele não está na qualidade diagnosticada de efeito e causa. Você só vai viver consequência daquilo que não vai ser tão boa. Você pode ter aquele seu período de entusiasmo para chegar então na conquista, seja lá o que for, mas provavelmente vai dar merda. Outros aspectos, né? Poxa, usos de esteroides anabolizantes. Também não vou entrar nesse mérito. Existem reposições hormonais reais, existem desejos de um alcance fisiculturista, estético, existem fatores reais de melhorias reais que vão também de alguma maneira contribuir nos aspectos hormonais. Então você vai ter ali um acesso a dopamina, ocitocina, por que não? Endorfina, serotonina, adrenalina e etc. Não importa. Você vai alcançar através do estímulo corporal, você vai ter mais disposição, vai aumentar a libido, vai melhorar a pele, dependendo da sua idade, inclusive, tudo isso pode ter um efeito totalmente positivo. O ponto é, está sendo feito numa ordem lúcida e honesta ou passou para algo abusivo e excessivo e entra no aspecto de drogadição, seja o que for, tá? Entrou no aspecto de drogadição, de adicção, de vício, de dependência, fudeu, seja o que for. Então isso hoje, infelizmente, é comum. E não é de hoje. Isso já acontece um tempo.
Isso já existe há um tempo. Em alguns núcleos, em algumas áreas de trabalho, onde a demanda é exagerada, isso é muito comum. As pessoas usam estimulantes para ficarem com as sinapses totalmente ativas, para terem rapidez de raciocínio, para estar atenta em diversos assuntos ao mesmo tempo e mais do que isso, ficar sem dormir. Então ela vai render muito mais, ela vai entregar, porque a demanda está exagerada. Porque se você não fizer isso que tem 50 anos, e é um funcionário, é um PJ, seja lá o que for, 3 de 20 anos vão aparecer e fazer a mesma coisa com 4, 5 vezes um salário mais baixo que o seu. E se você não fizer isso, você não vai ter dinheiro para pagar as contas da sua família, da sua casa. Ou seja, a gente tá fudido. A gente tá fudido, velho. Mas estar fudido também é escolha. E esse é um assunto que a gente pode conversar e expandir sobre diversas realidades. De novo, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. Sem dizer que isso é bom ou ruim. São escolhas. Decisão de escolha, ônus e bônus, sacrifício e benefício. Ponto. Se está em jogo estimulante para tal, vai chegar a fatura, vai chegar o boleto para pagar também do corpo, da mente, do sentimento, entre parênteses, do espírito / energia. Agora sim, falando da droga. Detalhe, né? Podem existir pessoas que fazem uso de medicamentos, mais a droga. Aí, compadre, aí a merda vai feder legal. Mas vamos lá. O uso de droga. Primeiro, deixa eu falar algumas coisas sobre drogas. Cara, dependendo do nível de trabalho, seja ele qual for, jamais a pessoa vai conseguir executar uma cirurgia minimamente invasiva de aspecto altamente medicinal, científico, tecnológico, de engenharia física e etc., usando cogumelo. Porque é uma propriedade de uma droga que vai te deixar totalmente, possivelmente delirante, alucinando, com possíveis efeitos esquizofrênicos, talvez paranoia. Ou seja, a pessoa vai estar ali transcendendo num aspecto totalmente sensitivo, propagando entre o tempo e o espaço, entre as dimensões e etc. Não é uma droga para isso. Mas existe uma que é a cocaína. A porra da cocaína faz com que você esteja altamente atento no início, né? Porque depois você bate a nave, atravessa o espelho, cola as placas e já era. Mas existe um período. E o pior disso, existem pessoas que são, entre aspas, funcionais. Elas conseguem, através de uma destreza, utilizar cocaína de uma forma tão natural, tão híbrida à sua persona, que ela consegue comer, beber, se divertir, conversar, transar, dormir, trabalhar, estudar. E isso faz com que ela pense: eu sou foda, eu consigo, tá tudo bem, assim tá melhor. E entra o auto-engano, e entra a manipulação, a barganha. Porém, essas mesmas pessoas, e são pessoas aqui que eu estou dizendo que já estão em dificuldade, em perda, prejuízo, dor, sofrimento e etc., em algum momento elas param
e sentem, não aguento mais, não quero mais, tá ruim, tá doendo, tá me fazendo mal, não aguento mais gastar X valor em droga, quando eu poderia gastar X valor com os meus filhos, com a minha família, com coisas boas, saudáveis. Ou seja, existe junto a verdade do incômodo, a verdade do vício, tá? Outras drogas. Novamente, muito difícil uma pessoa vá usar um êxtase, um MDMA, uma ketamina, que vai te deixar ali numa outra propriedade, num outro efeito, muito excitado, muito sensitivo, muito relaxado, para fazer alguma coisa, sei lá, de qualidade financeira, jurídica, não vai bater. Outras drogas, LSD, microponto, gota, novamente, não vai ter jeito. Crack, muito difícil o cara ter ali um discernimento prático e funcional dando as cachimbadas. Então existem drogas que não combinam, mas existem algumas que combinam. Maconha. Porra, preciso fazer uma peça tal, um job tal, uma petição tal, uma lauda, bibibi, bababá. Beleza. As crianças dormiram, ou pô, moro sozinho, já jantei, fiz tudo que eu queria. Beleza. Vou lá, coxo um baseadinho da flor, né, que tá na moda a flor. Agora é tudo flor. Beleza. Aí vai, faz uma tacinha de vinho, ou um whiskyzinho, pá. Ou uma brejinha, né, essas cervejas artesanais agora, que também tá super na moda. Eu acho que tá na moda faz tempo, né? É que eu tô velho, né? 10 anos limpo já tem muita coisa nova. Cara, ele vai funcionar. E ele vai ter uma noite maravilhosa. E ele vai produzir. E ele vai curtir, vai escutar um som, sabe? Vai ali coxar outro baseado e vai tomar uma garrafa de vinho inteira. E tá suave. Mas em algum momento essa pessoa também vai dizer: caralho, tá ruim de acordar. Puta, mas aí eu perdi o sono. Você sabia que maconha tira o sono? É, chega uma hora que ela tira o sono, velho. Então, assim, qual é a verdade verdadeira sobre funcionar trabalhando, estudando, usando droga? Porque venhamos cá nesta verdade. Qual adicto não gostaria de usar droga funcionando? Eu adoraria. Eu adoraria funcionar. Mas a minha predisposição e o meu nível de adicção, ele é muito alto. E no final das contas eu tava vendo espírito, escutando vozes, vomitando sangue, fragilizado, sem conseguir comer. A sofrência era absurda, né? Então não tinha como. Agora, enquanto eu trabalhava, não tinha ressaca, não tinha rebordose, não tinha desespero, tava tudo bem, tanto que eu não pensava em parar. Mas já tinha incômodo. Aquela velha frase, né? Puta, nunca mais eu bebo. Tem alguma coisa. Ou acordar ali, né, todo entupido. Ou, puta, aquela boca de deserto mesmo, difícil pra acordar, o olho grudando. Sem conseguir treinar no dia seguinte, sem se alimentar bem. Saindo com pessoas estranhas, acordando com gente estranha. Se sentindo mal porque foi pro rolê. Tendo que dormir fora porque tava perigosa a madrugada. Sei lá. Dá merda, sempre dá merda. Sempre dá merda. Talvez não dê merda agora, mas esse acúmulo de coisa ruim, ele vai refletir em algum momento e vai dar uma merda lá na frente. Porque a vida é simples. Acumula coisa boa, você vai ter coisa boa. Acumula coisa ruim, você vai ter coisa ruim. Então o que eu tô tentando trazer para vocês, dentro de um esclarecimento, de uma explanação,
de uma observação de fora é o seguinte: será que realmente você funciona melhor usando o álcool, droga ou qualquer propriedade de vício determinado? Porque se você está pedindo ajuda, se você está sofrendo, se você procurou alguma coisa para melhorar, é porque não está legal. E aí, para a gente fechar essa conversa, entra sim o momento difícil para então ficar bom. É igual vacina, tá? A gente usa do próprio vírus para poder ficar imune ao vírus. Então você vai ter que passar por uma dificuldade, um sacrifício que pode ser pequeno ou gigantesco, para poder então gozar um benefício que a princípio vai começar pequeno e depois vai ficar gigantesco, havendo uma abstinência, uma sobriedade continuada, tá? Todo e qualquer lapso, recaída ou volta ao uso interrompe o processo de lucidez, sanidade, serenidade, discernimento e etc. E aí entram alguns aspectos aqui importantes para que a gente consiga entender por quais caminhos seguir. Primeiramente, né, uma redução ou uma remoção. É muito difícil fazer uma redução de cocaína, tá? Porque, infelizmente, a partir do momento que se dê um tiro, que mande um raio, acabou o pudor, acabou o limite, acabou, sabe, juízo de consciência, de propósito, já era. E é muito difícil dar um tequinho, é quase impossível. A hora que entra aquela merda na nariga, que bate ali, você fala, vixi, agora vai. Só que dura o quê? 2, 3 minutos? 5? 10? Se tiver um uso abusivo e excessivo por longo período, der um raio e ficar 10 minutos feliz, caralho, você tá bem ainda. Ó, tá da hora. Duvido, mano, que ninguém ali no desespero não deu um tiro, mano, dá 2 minutos e já quer dar outro tiro, velho. Mas enfim, esse é um assunto para ser falado em outras atmosferas. Então a redução na propriedade viciativa da cocaína é muito difícil, tá? Em contrapartida, redução versus remoção, a remoção ela vai ser muito sofrida, tá? A remoção em si, ela vai fazer sim com que, infelizmente, você produza menos no trabalho. No começo, tá? No começo. Presta atenção que eu vou dar o grande ponto aqui dessa conversa. No começo, você vai trabalhar menos, vai ficar desanimado, vai ficar com sono, tá? Não vai conseguir entregar os resultados que você quer. Ah, então fudeu, aí eu vou perder o emprego, aí eu não vou ter dinheiro pra minha família, vou perder minha família, vou fazer isso. Pode ser que aconteça, velho. Não veio cheirando até agora? Chega uma hora que tem que pagar. Ah, então eu vou continuar cheirando porque vai dar certo. Beleza. Tomara que você não morra, tomara que você não vá preso, tomara que você não seja internado compulsoriamente e etc. Tomara. Eu quero que todo mundo fique bem. Usando ou não usando, foda-se. Eu trabalho aqui pra ficar sem usar, porque é o que eu sou. Quer usar, vai conseguir, vai ficar bem? Tá tudo bem. Mas tem que saber qual que é a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua verdade interna. Se você não tá fazendo mal pra você, se você não tá fazendo mal pra outra pessoa. Mas vamos lá. Então, assim, a remoção, né, da cocaína. Cara, de fato, vai dar um monte de tilt. Até porque, vamos pensar de uma forma muito clara. Você aprendeu a viver usando. Os seus hábitos estão atribuídos e atrelados ao uso. Você vive usando, você pensa usando, você sente usando. Tirou, você vai encontrar, talvez, você num período que não usava. E nesse período que você não usava, alguma coisa fez com que você começasse a usar. Então você não só vai sofrer o luto da droga, da remoção, como provavelmente o luto dessa pessoa que você construiu em cima da droga,
E pior, você vai bater de frente com aquela pessoa lá que você deixou lá atrás, que por algum motivo começou a usar. Então é assustador. Por isso não pode estar sozinho. Tem que ter alguém, alguma coisa, qualquer que seja, que tenha um nível de confiança, um nível de recíproca e um nível de direção para você conseguir fazer aquilo que você entende que consegue fazer. E passar por esse período, que pode ser curto ou um pouco maior, sim, de dificuldade, de dor, de, enfim, aspectos de uma remoção e todos esses outros elementos que eu disse. Então vai, de fato, provavelmente, atrapalhar, se você quiser enxergar dessa forma. Mas aí entram as adaptações, reinvenções, reciclagens, ressignificações, exclusões, inclusões de diversas naturezas, ordens e qualidades em uma nova vida plena e saudável, onde, perdurando na sobriedade e abstinência continuada, você gozará o fruto de um corpo limpo, uma mente limpa, um sentimento limpo, entre parênteses, um espírito / energia limpo, fecha parênteses. Não é fácil, mas melhora. E aí o ponto. Cara, incrivelmente, passado isso, você adota um domínio tão eficaz quanto do uso, mas sem usar. Você tem toda a expertise, toda a disposição. Você vai racionalizar, a sua intelectualização ela vai estar apurada, aguçada, pronta da mesma maneira, se não melhor. Porque você vai ter sanidade, lucidez, serenidade, você não vai estar preso às propriedades viciativas que proporcionaram melhorias, como você viu, mas vinham junto com todo o peso ruim e negativo que fizeram que você sofresse em algum momento. Então é libertador, tá? É libertador. Eu vivo isso e é do caralho. E de novo, não é porque eu vivo isso que eu não tenho dias difíceis, que eu não tenho momentos de tristeza, de raiva, etc e tal. Mas eu consigo lidar com isso de uma forma muito mais natural. Ela não para a minha vida. E ela não afeta outras áreas. Eu tenho discernimento, eu tenho direção, eu tenho retidão, eu tenho foco, eu tenho objetivo. Eu consigo atuar de forma plena, mesmo com essas dificuldades que são normais e comuns para todo mundo. Não é um privilégio, uma maldição do adicto, tá? Então assim, algumas coisas que são muito comuns e que confundem e estão aí e podem ser trabalhadas, tá? Quer fazer uma redução? Beleza, pode tentar. Mas é importante ser honesto com você. Algumas coisas pra gente fechar essa conversa. Ah, então eu vou parar de cheirar, mas eu vou beber um vinho. Beleza. O álcool te deixa desinibido, tira o pudor, te deixa impulsivo. Em algum momento, pode ser que você dê um tiro. Então é perigoso. Quer tentar? Beleza. Mas é perigoso. Ah, baseadinho. Mesma coisa do álcool. Te deixa mais à vontade, pode tirar ali um nível de limite e você pode, por fim, recair. É cruzado o mundo da droga com as personalidades e em alguns momentos tem pessoas que conseguem de fato viver e gozar este prazer de entretenimento com a maconha, com uma taça de vinho,
Que bom que essas pessoas conseguem, legal. Mas se você tem predisposição a vício, já passou por perda, sofrimento, prejuízo, se você já não está contente, se você já está sofrendo, você precisa ter uma atenção diferente. Talvez essas pessoas que consigam reduzir e ou encontrar uma maneira de não ter mais danos, talvez elas não sejam adictas. Talvez elas tenham outras questões. Podem ter neuroses, podem ter transtornos, traumas, fobias, diversas realidades da saúde mental, da doença mental. E que devem ter um nível de atenção também, tá? Então tem que ter discernimento, tem que distinguir. Mas o mais importante nessa conversa é dizer que tudo isso é muito normal, tá? Você não está sozinho. Se você passa por esse nível de questionamento, se você está passando por algum período similar a isso, saiba que tem como ser trabalhado. O ponto principal é a sua honestidade, a sua sinceridade, a sua verdade, transparência, sabe? A sua real personalidade que está ou não associada à droga. E se isso realmente estiver, tem que ser trabalhado de uma certa maneira. Se não tiver, tem que ser então entendida de uma outra maneira, tá? E todos os aspectos que fazem parte de um hábito, que podem ter um peso muito sério e que devem ter atenção, como trabalho, estudo, família e etc., eles também devem ser trabalhados e cuidados com atenção. Mas não pode nunca haver auto-engano, manipulação, barganha, justificativas, até mesmo plausíveis, porém desconexas com o fato de ter dor, sofrimento, perda, prejuízo com o uso do vício determinado. Se isso existe, precisa ser trabalhado. Se isso vai refletir de forma negativa em alguma dessas áreas, precisa ser preparado. Porque do jeito que tá, se você chegou até aqui e não tá funcionando, então você precisa ser honesto com você. Porque se você tá buscando algo para fazer funcionar, você vai ter que fazer alguma coisa. E o mecanismo é esse. Passa-se por um período de sacrifício, não sozinho, acolhido, confiado, orientado, sugerido e etc., para alcançar o benefício pleno, tá? O gozo pleno, o fruto pleno. Não são distrações, substituições, compensações, entretenimentos de todas as ordens. Não são essas coisas o benefício pleno. O benefício pleno é outro. Ele é orgânico, ele é o tempo da vida. E você vai ter que escolher se você quer viver de forma patológica, como hoje estamos, ou de forma plena. De um jeito ou de outro, a patologia tá aí. Agora, se você quer fazer parte dela, é uma escolha. Se você não tem como sair dela, você vai ter que aprender como viver nela. Agora, se você tem como sair, tem como fazer parte, mas não ser, talvez esse seja o grande benefício. E essa descoberta, ela é para o resto da vida, cíclica. Ela é constantemente adaptada. E o que faz com que você consiga, então, reagir a essas coisas é estar sóbrio, abstêmio, com consciência, com sentimento, para então conseguir viver. Caso contrário, você não é um adicto. Simples assim. São outras coisas. Se você é um adicto, são essas as etapas. Se a redução funcionar, legal. Se a redução te levar para ficar, então,
na remoção, legal. Mas o caminho de plenitude exige sobriedade e abstinência continuada. E você alcançará tudo o que deseja e entende que é bom para você. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão. Se quiser mandar uma pergunta ou uma sugestão, fica à vontade. Valeu!